Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Neste segundo dia de encontro, em que estamos tratando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, vamos pedir o auxílio e a proteção de Santa Teresinha para que nos ajude a desvendar, a conhecer os mistérios do seu coração, para que assim, conhecendo cada vez mais a intimidade, o amor que ela teve para com Jesus, inspire cada um de nós também a buscar, a trilhar o mesmo caminho, na busca da perfeição e de nossa união com Deus, através da caridade e do amor. Que o Espírito Santo, chama viva de amor, que perscruta os nossos corações, conhece todas as nossas intenções, nos ajude com auxílio a fazermos esta experiência profunda do conhecimento e do amor de nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, Santa Teresinha do Menino Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nesse segundo encontro, nós vamos tratar mais diretamente de alguns temas de Santa Teresinha do Menino Jesus. No último encontro, nós fizemos uma espécie de abordagem biográfica, citando e mencionando alguns aspectos da vida de Santa Teresinha, o seu relacionamento com os pais, família, as irmãs, e começamos a olhar um pouco do apelo interior que Santa Teresinha tinha em relação à sua vocação, o grande desejo que ela tinha de poder alcançar a mais sublime de todas as vocações, que é a caridade, o amor. Tanto que fiz menção também no último encontro, que foi por isso que Santa Teresinha foi declarada doutora da ciência do amor. Ou seja, quando o Papa declarou Santa Teresinha como doutora da ciência do amor, ele está ali mostrando que Santa Teresinha tem como que a chave para nos ajudar a compreender e a viver a prática do amor, que é uma realidade que Nosso Senhor pede constantemente no Evangelho, seja no momento da última ceia, quando se reúne com os seus discípulos e institui o mandamento novo do amor, o mandamento da caridade, seja também em diversos momentos quando Nosso Senhor recorda aquilo que está previsto na Torá, lá no Antigo Testamento, do mandamento que está relacionado com Deus e com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. E também o mandamento em relação ao próximo, o amar o próximo como a ti mesmo. Esta mesma realidade São Paulo aborda na carta aos Coríntios, capítulo 13, que inclusive é um dos textos que inspira Santa Teresinha, como nós vimos no último encontro. Os capítulos 12 e 13 da carta de São Paulo aos Coríntios são a fonte da inspiração para Santa Teresinha encontrar a sua vocação na igreja. A vocação de poder ser como que o coração, porque justamente o coração pulsa o sangue para todo o corpo, fazendo assim com que o corpo tenha vida, e ela entende ali então, portanto, a sua vocação é ser no coração da igreja o amor.
Não há como não mencionar também a primeira carta de São João, onde São João vai descrever o belíssimo hino do amor, né? Onde São João recorda sobre a necessidade do amor para com o próximo. Inclusive São João menciona, né, que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso e a verdade não está nele. Então, a Sagrada Escritura, ela é enfática em nos mostrar essa necessidade do amor. Mas vamos agora então avançar. Vamos começar a falar hoje da pequena via, né? Quando a gente vai falar da pequena via, a primeira ideia que vem à nossa mente é de que é um caminho curto e simples. E de fato, é um caminho simples, curto, pelo qual nós podemos aspirar à santidade. Santa Teresinha via nos grandes santos, nos grandes modelos, inspirações. Eles eram fontes de inspiração para ela, mas na sua miséria ela via que era difícil de praticar aquilo que os santos inspiravam. Então eles eram inspiráveis, mas não praticáveis. E isso causava-lhe, claro, um pesar interior por não atingir aquela vocação. Então nós vamos falar dessa pequena via. O que é a pequena via? O primeiro passo para a compreensão da pequena via é que a pequena via é um segredo de amor, de intimidade, de amizade com Jesus. Pequena via é amar Jesus como ele merece ser amado. E amar Jesus de maneira resoluta em todas as coisas. É amar de verdade, não é fazer de conta. Só que isso é muito bonito, mas é tanto quanto difícil. Por quê? Porque Santa Teresinha entende que para você chegar a esta prática do amor, você precisa ter uma escuta refinada. Não é somente uma audição no sentido de conseguir ouvir tudo. Não, você precisa de mais. Esta escuta refinada é para ouvir a voz do próprio amado, Jesus, né? Ou seja, no fundo, a pequena via é uma vida imersa em Deus. É onde você mergulha em Deus de fato. Mergulha na pessoa de Jesus e você tem uma vida de união com Ele. Qual que é a característica fundamental dessa via? Tudo começa na vida de Santa Teresinha a partir do ano de 1896. Esse vai ser um ano de virada na vida de Santa Teresinha. Até aqui nós chegamos de 1896 para 1897. Teresinha está com 13 anos de idade. Até aqui nós temos uma menina escrupulosa, uma menina extremamente sensível. Ela descreve isso a seu respeito. A sua hipersensibilidade fazia Teresinha sofrer demais. Isso pode ser visto na história de uma alma. Como a própria santa descreve, né? Não é eu que estou falando mal de Santa Teresinha, né? Mas é ela que está se descrevendo, né, aqui. Então, Santa Teresinha, ela, quando queria alguma coisa, por mais simples que fosse, se dissessem não para ela, aquilo custava muitas lágrimas. E a ponto de ficar um dia inteiro amuada, chorando, porque não tinha recebido aquilo que ela pediu. Então, você imagina, é uma criança que, embora não tenha pecados graves, tem uma desordem profunda dentro de si. Ou seja, não é uma pessoa que está ainda no caminho da evolução através da virtude, porque não consegue resignar uma coisa que ela mesma descreve, que é uma das maiores lutas que ela teve ao longo da sua vida espiritual: amor próprio. A coisa mais terrível na nossa vida espiritual é o amor próprio. Nós nos amamos demais. E nós temos um zelo e um cuidado muito grande conosco. E é justamente isso que torna empecilho para a evolução. E ela percebe isso. O que faz ela mudar? O dia 25 de dezembro de 1896. Tanto que ela descreve como o dia da sua conversão.
poderíamos dizer que uma segunda conversão, que ali tem uma virada de chave. Porque ela foi, né? Santa Teresinha, ela tem uma imagem que ela usava, que ela dizia sempre para Jesus que ela queria ser uma bolinha. Aquela bolinha que a criança pega e fica brincando, né? O sonho dela era que ela fosse a bolinha, ou seja, que Jesus pegasse ela e jogasse, mas que ela desse alegria para ele. Pelo menos em um instante ele vai me pegar e jogar, mesmo que se a criança, né, a imagem do menino Jesus, ele não quiser brincar comigo e deixar de lado, mas pelo menos às vezes ele vai me dar atenção, ele vai olhar para mim. E nesta imagem que ela traz, ela comenta aqui, olha, começa assim, eu não vou saber citar o número porque a minha obra aqui é as obras completas, então está mais ou menos, eu creio que por volta do parágrafo 186. Aí vocês se virem e encontrem, né? Diz assim, mas depois que vocês forem ler a história de uma alma, aí vocês vão se lembrar desse trechinho aqui. A bela festa do Natal chegou e Jesus não despertava. Deixou por terra sua bolinha, sem mesmo lançar um olhar para ela. Então, ou seja, Jesus não acordava e não se importava comigo. Já tinha chegado o Natal e eu estava esquecida por Nosso Senhor. Então eles foram à missa. Nós sabemos que no Natal existe uma tradição, a missa do galo é à meia-noite, né? Então ela descreve, indo à missa à meia-noite, meu coração estava partido. Olha, porque Jesus não tinha dado atenção para ela, que ela merecia, né? Esperava tanto assisti-la por trás das grades do Carmelo. Por quê? Por que ela diz isso? Que ela queria assistir a missa atrás das grades do Carmelo? Porque ela queria entrar no Carmelo antes da idade dela. Porque naquela ocasião, para entrar no Carmelo, você precisava ter 15 anos. Santa Teresinha não tinha 15 anos. Ela tinha apenas 13 para 14 anos. E ela ficou triste porque o sonho dela era estar atrás das grades já. No própria descrição da vida dela, ela vai dizer num dado momento que ela, não contente, fez o seu pai pegar e ir até Roma para procurar o Papa. Então Santa Teresinha se encontrou com o Papa, e na época era o Papa Leão XIII. Agora nós estamos no Papa Leão XIV. E eles foram ao Romano Pontífice. Por quê? Porque ela tinha pedido ao bispo da sua diocese que deixasse ela entrar no Carmelo, que conseguisse uma exceção para que ela entrasse um ano antes, porque ela desejava se unir a Nosso Senhor. O bispo disse que não. Então ela fez o seu pai ir até Roma encontrar-se com o Papa. E de fato ela teve uma audiência com o Papa Leão XIII. Só que o Papa disse não para ela. Disse para ela voltar para a casa dela, esperar um ano, e no ano seguinte ela entraria no Carmelo. E de fato assim aconteceu, né? Por isso que ela está dizendo assim, o desejo dela é que ela celebrasse já o Natal atrás das grades, mas não foi permitido. Esta prova foi bem grande para a minha fé, mas aquele cujo coração vela enquanto dorme, fez-me compreender que os que têm a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele faz milagres e transporta montanhas com o intuito de firmar esta fé tão pequena. Mas para os seus íntimos, para sua mãe, não faz milagres antes de ter provado a sua fé. Então ela vê assim que, na verdade, aquilo foi uma provação da fé. Porque Jesus não faz milagres para aqueles que são íntimos, nem para sua mãe, sem antes provar a fé. E ela cita como exemplo as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus exigiu ali a intervenção de Nossa Senhora. Ela chega lá e diz, eles não têm mais vinho. Jesus diz assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso, né? O que há entre mim e ti, o que nós temos a ver com essa situação? Aí Nossa Senhora diz apenas para os serventes, faça o que ele vos mandar, ponto. Então até se Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, ele prova a fé, o que dirá eu, uma pequena flor, né, Santa Teresinha relata. Não deixou ele, Lázaro, morrer, ainda que Marta e Maria tenham mandado dizer que ele estava doente? Nas bodas de Caná, Maria Santíssima pediu a Jesus que socorresse o dono da casa, e ele nem respondeu, ou apenas disse que a sua hora ainda não tinha chegado. Mas depois da prova que recompensa, a água muda-se em vinho, Lázaro ressuscita. Assim Jesus fez com Santa Teresinha. Depois de ter provado por muito tempo, realizou todos os desejos do seu coração. Então,
o retornar da missa do Natal daquele dia, terminou a Santa Missa, eles voltaram para casa e Santa Teresinha tinha adquirido um sapatinho novo para ir à missa. Só que, ao chegar em casa, São Luís não falou nada do sapatinho dela. E ela ficou chateada. Foi para o quarto chorar. Meu Deus do céu, imagina. É só São Luís para suportar, né? Porque, meu Deus do céu, se tivesse uma criança assim, chora à vontade, né? Aí ela foi chorar no quarto, terrivelmente, porque ninguém tinha dado atenção para ela. E foi nesse exato momento que ela vai descrever a sua conversão. Essa obra completa de Santa Teresinha do Menino Jesus, o autor até menciona uma carta dela. Onde ele diz assim: Minha completa conversão, é o título do capítulo 4, né? O Natal de 1886, né? Então aqui Santa Teresinha diz: eu tive uma graça, uma infusão do Menino Jesus na minha alma, de sair da infância espiritual, de parar com esse drama interior. E ela mesma diz: a partir de então, comecei uma corrida de gigante. De 1886 até 1897, que vai ser o último ano da sua vida, por praticamente 10 anos, em 10 anos, Santa Teresinha vai atingir o cume da santidade. Em tão pouco tempo. Deus vai realizar grandes coisas nela, né? E o que fez isso? O Natal de 1886, que foi justamente a chave que virou completamente a sua vida. Neste momento, então, Santa Teresa, ela dá um salto na sua vida espiritual e muda completamente aquele comportamento infantil. Ela percebe o quanto ela está infantilizada, o quanto a sua hipersensibilidade é tremenda, porque ela chora por tudo, ela sofre por tudo, tudo magoa, tudo fere, uma palavra dói. E graças a Deus aconteceu isso, gente, porque ela vai entrar no ano seguinte no Carmelo. Quem iria suportar uma menina desse jeito dentro do Carmelo? Porque as próprias irmãs dizem que super protegeram Santa Teresinha. Por quê? Porque ela perdeu a mãe na infância. Aí, como ela tinha 4 irmãs mais velhas, elas fizeram o quê? Elas super protegeram Santa Teresinha. O pai também fez a mesma coisa. E aí Santa Teresinha foi criada dentro, envolvida por um muro de super proteção. No Carmelo, ela vai ser esquecida. Ela é mais uma freira, como qualquer outra freira que está lá. Ela não vai ter os privilégios que ela tinha em casa, com os cuidados. E isso mesmo ela vai contar depois na história de uma alma. O quanto isso foi doloroso para ela. O quanto foi difícil. Porque ela teve que fazer um enfrentamento de si mesma, do amor próprio. Então, olha, é uma pessoa que durante 14 anos teve um ritmo. De repente, a vida dela virou no avesso. E que avesso, né? E nesses últimos 10 anos, então que ela vai atingir o cume da santidade no processo de transformação interior. Então veja, o que é a pequena via? Primeira coisa, a pequena via, ela nos coloca numa via de confiança e de abandono. Essas são 2 palavras fundamentais na pequena via: confiança, abandono. E esta confiança e este abandono destroem o amor próprio. O amor que nós temos demasiado por nós mesmos. Então vamos tentar aprofundar um pouquinho essas 2 ideias. A ideia da confiança e a ideia do abandono, né? Qual que é o fundamento para este caminho? O primeiro fundamento apresentado pelo Frei Maria Eugênio é que se alguém quer trilhar o caminho da pequena via, precisa ter generosidade. Essa é uma outra palavra-chave, né? Acho que é importante a gente gravar essas palavras-chaves dentro do caminho de Santa Teresinha: confiança, abandono e ser generoso. Então, a generosidade é uma força de vontade. É uma força de vontade por quê? Porque você vai ter que enraizar a sua vida na via de Jesus, na vida de Jesus. E isso vai ter que ser um ato de oferecimento, vai ter que ser um ato de aniquilação de si mesmo, o que não é simples. Tanto que, anos mais tarde, a própria Teresinha,
ela vai escrever um ato de oferecimento ao amor misericordioso. Este ato de oferecimento é justamente a oferta da sua vida. Ela diz: eu quero ser vítima do amor, igual Jesus foi no alto da cruz. Eu quero ser um holocausto, um sacrifício. Eu quero oferecer a minha própria vida como Jesus ofereceu. E se nós formos olhar para os 4 últimos anos da sua vida, quando ela vai ter a doença, toda a sua oferta vai ser no caminho da doença. E a própria Teresinha vai reconhecer que o caminho da doença foi um cuidado de Deus para com ela. Um cuidado para que Deus levasse ela para as vias mais profundas, quando a gente acha que a doença é castigo, né? Por quê? Porque nós não entendemos nada do amor. Porque, como diz Santa Teresinha, citando o Cântico dos Cânticos, amor se paga com amor. Então, como que Jesus pagou o amor? Na cruz. Então, se você quer pagar o amor, não é possível que você vá numa direção diferente da do amor. No amor não se paga com amor. Qual é o tipo de amor que você tem na cabeça? Daí é uma primeira ideia que a gente precisa mudar. Qual é a compreensão que a gente tem de amor? O que é o amor? Número 1, o amor veio nesse mundo e morreu numa cruz, ponto. Simples assim. Isso é amor. Agora você quer pagar amor com amor, mas eu tenho que ser privado de tudo, né? Eu amo Jesus, Jesus me ama e Ele me priva de tudo. Me parece que está indo numa onda, num caminho diferente daquela que é a via do amor. Então, a via do amor não é uma via para si mesmo. Então, se você está querendo fazer, eu vou trilhar a pequena via para ser santo, não é um caminho para si mesmo. É um caminho ao contrário, né? É uma via onde Deus vai derramar inúmeras graças, mas essas graças não são manifestas do jeito que eu quero, são do jeito que Ele quer. Porque na confiança, você sabe o seguinte: Deus é um Pai boníssimo e Ele sabe o que é melhor para mim. Mesmo que aquilo que Ele me mande doa, é o melhor para mim. Nesta circunstância que nós estamos aqui, tá fácil, não é verdade? Mas vira a tua vida no avesso, com uma pequena indisposição no campo da saúde, uma alteração de um exame que gere uma suspeita tremenda de um problema de saúde, o nosso mundo cai, não é verdade? Aí a gente já vai apelar para todos os meios possíveis. Ai, reza para mim, para que não seja verdade isso. Ai, por favor, reza, porque isso aqui seja um exame do laboratório que deu errado. Eu vou fazer um outro exame para confirmar isso. Em nome do Senhor Jesus, eu estarei livre, né? Calma, né? Esta é a medida da via do abandono e da confiança. Você não confia? Deus não permitiria que algo chegasse na minha vida se não fosse para o meu próprio bem, para a minha própria salvação. Então, calma. Se Ele está permitindo, não é uma vontade dele direta, é uma vontade manifesta, porque há uma permissão dele. Se há uma permissão, é um sinal. Nós vimos quando estudávamos o Catecismo da Igreja Católica sobre a providência divina, como age a providência divina, né? A gente só pensa que a providência divina age para nos favorecer, né? Então eu estava precisando de um táxi, o táxi chegou, a providência divina. Então, olha como a providência me socorre, né? Mas a providência não age somente por causas primeiras, age também, como diz o Catecismo, por causas segundas. Então, o resultado do exame é um sinal do quê? Da providência divina. Mas a gente vê como um sinal da desgraça divina, né? Ou seja, Deus está me castigando. O que eu fiz errado? Ai, Pai do céu, me perdoa no confessionário, porque eu devo ter feito um pecado grave. Eu não estou lembrando, minha consciência não acusa. Calma. É Deus que está te visitando nesse momento. Então, pergunte para Ele o que o Senhor quer disso. São Paulo, quando estava indo para o caminho de Damasco, né, para perseguir os cristãos, e que sofreu aquele encontro com Jesus, que foi totalmente o encontro da mudança radical de São Paulo.
ele chega e pergunta assim para Jesus, quando ele estava cego: que queres que eu te faça, Senhor? Que queres de mim, Senhor? Então essa é a pergunta. O que o Senhor quer com isto? Ao invés de nós dispararmos WhatsApps, manda nos grupos para rezar por mim, para que esse exame seja uma farsa. Meu Pai do céu, misericórdia, Pai do céu, reza para mim. Pai do céu, reza para mim. Veja, amor próprio. Profundamente amor próprio. Só quer salvar sua pele. Você vê como o amor próprio nos enlouquece? Faz com que a gente seja tudo. A vida é o maior valor que eu tenho. E se eu perder? E se vir uma doença? E os meus cabelos vão cair? Não sei o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Calma. Né? Deus não permitiria que isso me acontecesse se não fosse para tirar um fruto disto. Então, eu sei que o desespero toma conta. Nas circunstâncias, a gente não pensa nem em Jesus. Né? A gente só pensa em Jesus para nos salvar. Mas a gente não pensa que aquilo é uma ocasião privilegiada, né? Porque a gente não vê isso como privilégio, né? Mas como fonte de... Então, confiança é isso, né? Só é possível chegar a essa confiança à medida em que nós vamos nos colocando como filhos diante de Deus. Vocês vejam que a pequena via não é uma coisa muito simples, né? É um caminho de confiança mesmo, de jogar-se nos braços de Deus como um filho que sabe que de Deus provém toda a paternidade e que Ele cuida de todas as coisas. Certo? Simples, nada, né? Difícil. Então, confiança é isso, é lançar-se nas mãos de Deus, crendo que o que Ele faz é o melhor. O abandono. Por que é uma via de abandono? Então, nós precisamos ser passivos nesta via de abandono? Não. Não por quê? Porque a potência da graça do Espírito Santo é quem vai agir em nós. Então, não é uma via passiva, abandonar-se nas mãos de Deus, né? É uma via ativa, mas é uma via onde você deixa que a ação do Espírito Santo governe as coisas. Deus mesmo faça as coisas. Você vai fazer alguma coisa. Não estou dizendo que também você descobriu uma doença, é isso que Deus quer, eu vou me cair prostrado. Ai, Senhor, eu aceito. Não, eu aceito, mas também vou ter a potência e a coragem de enfrentar o negócio. Então, se é para ir para o tratamento, vamos enfrentá-lo. Não é para ser, já que Jesus me mandou, é isso que Ele quer, que eu morra aqui lascado, né? Não. Corre atrás do prejuízo. Faça aquilo que está à sua disposição, aquilo que está ao seu alcance. Mas confiando que esse caminho é um momento em que Deus está silenciosamente trabalhando dentro da sua alma. E que dali Ele vai tirar frutos. De conversão, de mudança de vida. Quais frutos Ele vai realizar, não sabemos. Pode ser que também você possa oferecer aquilo pela santificação da igreja. Olha, eu rezo pela conversão e santificação da Santa Igreja Católica. Mas eu não preciso rezar para a igreja, eu preciso rezar por mim mesmo. Pare de ser egoísta. Vença esse amor próprio, ofereça sacrifício pelo bem e a salvação dos outros. Se você rezar pela salvação dos outros, Deus se alegrará com você, pode ter certeza. Que você se importe menos com você. Que nós nos importemos menos conosco, né? Realizar a vontade de Deus é um dom sem reserva, né? Então a gente precisa de muita força para conseguir isso daqui, né? O que não é simples, né? Então, pequena via, diria, a partir dessas 3 palavras, né? Confiança, abandono e generosidade. O que é pequena via? É a disponibilidade para receber o amor de Deus. Como Ele se manifesta. Eu estou disponível, eu estou aberto para acolher o amor de Deus, independente da forma como esse amor vai se manifestar na minha vida. Como vai se manifestar? Não sei. Seja apenas generoso e disponível para acolhê-lo. Em cada vida, Ele se manifesta de um modo. A pequena via não é uma intenção de nós nos colocarmos na altura de Deus, altos, grandes, para recebermos recompensa, benefícios, não. É justamente
a atitude de nós nos colocarmos num espírito de pobreza diante de Deus. Isso é pequena via. Ser pobre é uma via de pobreza onde você confia e se abandona com toda a esperança. E Deus vai nos dar a graça de se oferecer. Veja, até o ato de se oferecer a Deus é uma graça. Não é nem um ato próprio nosso. Porque nem isso nós somos capazes de fazer. Nós temos muito medo de se oferecer, né? Quando a gente vê, por exemplo, Abraão, capítulo 12, né? O sacrifício de Isaac, filho de Abraão. É muito bonito ler, ouvir na liturgia que Abraão prega o filhinho, vamos lá, vamos botar o filho no altar para oferecer ele como sacrifício. Se recordam dessa passagem? Inclusive foi lida esse ano no segundo domingo da quaresma, né? Então Abraão vai lá, como um ato de fé, Deus pede, vai lá e oferece teu filho como sacrifício. Lindo! Nossa, Abraão deu prova de fé, manifestou o verdadeiro testemunho da fé. Ele foi lá pronto para oferecer seu filho como sacrifício. Mas e nós somos capazes de oferecer os nossos Isaques como sacrifício? Voluntariamente? Nós não damos conta. Temos medo. Nós somos um bando de gente medrosa, não é à toa que Jesus começa o evangelho de domingo passado, né? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Não tenham medo. Ô rebanho que tem medo. Então, Senhor, dai-me a graça de não ter medo. Porque sem a vossa graça eu não consigo nem me oferecer. Eu não consigo me abandonar, eu não consigo confiar, eu não consigo ser generoso, eu não consigo vencer o amor próprio e eu não consigo ter disponibilidade. Nós não conseguimos por nossas próprias forças. É preciso uma intervenção da graça de Deus. Muito bem. A pequena via, continuando ainda, ela nos faz entender que o caminho no qual Santa Teresinha perscruta para chegar às sendas da santidade é justamente o caminho apresentado pelo Evangelho. Tanto que Santa Teresinha era uma amante da Sagrada Escritura. Ela amava ler os escritos paulinos, sobretudo. No Antigo Testamento, Santa Teresinha não lia muito. Ela lia os Evangelhos e as cartas de São Paulo. E foi lendo justamente as cartas de São Paulo que ela entende o seu chamado, sua vocação e o seu caminho de santificação. E tem uma imagem que Santa Teresinha descreve na História de uma Alma que chamou muita atenção para a questão da pequena via. Quando ela foi a Roma e, chegando na cidade de Roma, viu o elevador, ela ficou encantada com o elevador. Porque ali ela entendeu que já que ela não conseguia subir pela escada para chegar ao cume da santidade, o elevador seria o caminho pelo qual ela chegaria à santidade. Na verdade, a imagem do elevador é a imagem de Cristo que desce, né, na minha baixeza, na minha pobreza, vai me buscar e me leva para a santidade. Tanto que ela vai escrever depois, né, uma poesia sobre o elevador. Porque ela entendeu que o elevador era o caminho pelo qual ela ia conseguir chegar à santidade. Vejam, no século XIX ainda estava... O elevador era uma coisa que era a novidade. Ela nunca tinha visto isso na França. Foi em Roma que ela viu pela primeira vez o elevador. Então ela falou, eu não consigo subir as escadas para chegar na santidade. Porque eu não consigo atingir o cume. Eu caio e volto. Então eu prefiro ir pelo elevador. E o elevador é Jesus. Ele vai me levar até lá. Essa imagem fez com que Santa Teresinha entendesse que o amor desce a nós que somos pequenos. Só que, veja, o amor só desce na pobreza e na humildade. Olha duas virtudes aqui: ser pobre e humilde. A pobreza é um sinal de dependência. A humildade, humus, terra, é você reconhecer que você é um nada. É o mesmo caminho que fez São João da Cruz, na teologia do nada. Santa Teresinha é filha de São João da Cruz. Logo, a sua teologia é eminentemente carmelita. E a teologia de São João da Cruz é: Deus é tudo, a criatura é um nada. Mas assim, quando eu estou falando nada, é nada mesmo. Não é só, eu sou um nada, tá bom.
depois eu acredito que sou alguma coisa, mais tarde. Não, é nada mesmo. É nada de verdade. Você entendeu na radicalidade da verdade que você não serve para nada. Ai, que triste, né? Chateado, porque, nossa, eu achava que era tão importante. Não é mais nada. Isso é um nada. E essa teologia está muito presente na cabeça de Santa Teresinha, porque ela lia São João da Cruz. Então, é a pobreza real, dependência total de Deus. Não sou nada. Se Ele quiser me salvar, Ele que vai ter que vir aqui me buscar e me conduzir até Ele. Senão, eu não serei salvo. Então, o amor desce para buscar aquilo que é pequeno. O elevador, diz Santa Teresinha, é Jesus que desce a minha baixeza. Essa foi uma intuição espiritual profunda. A pequena via tem como finalidade levar à santidade. E a santidade é um estado de ser constante. Então, ao contrário do que a gente pensa da santidade, né? A gente pensa, santidade, quando, Senhor, que eu vou ser santo? Daí você olha para a sua miséria, você fala assim, nossa, eu não consigo ser santo, né? Eu sou miserável. E tudo bem. Então, o que é a santidade? Santa Teresinha entende. A santidade é que você faça valer aquilo que você precisa fazer todos os dias e cumprir com a sua missão dentro daquilo que você tem que fazer, e ponto. Então, se é para fazer determinada coisa, esse é o meu estado de vida, faça sem reclamar daquilo. Porque senão a santidade vai ser sempre uma utopia distante, né? Não é um estado do ser. Eu estou no caminho da santidade, sei da minha miséria, sei da minha imperfeição, e quanto mais eu descer para a minha miséria, melhor é. Quanto mais consciência da minha miséria eu tiver e da minha pequenez, melhor será. Mas a pequena via, ela é um caminho que Deus me leva e que me faz entender ao mesmo tempo que eu não posso perder tempo. Não há tempo para ser perdido, né? Eu não posso perder tempo. Por quê? Porque eu preciso aproveitar tudo, absolutamente tudo que Deus me oferece. Tudo. Nisso, Teresinha bebe de São Paulo. O apóstolo Paulo recorda bem disto, né? Numa das suas cartas, se não me engano, acho que é a carta aos Romanos, ele diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Tudo. Então, se isso está acontecendo, é para o meu bem, porque eu tenho amado a Deus, então isso daqui concorre para o meu bem. Pequenas coisas mesmo. Por exemplo, vamos dar o exemplo, né, que fica mais claro. Suponha que você saiu de sua casa, veio para a catequese, sentou aqui, mas houve uma mudança do tempo e de repente desabou chover. Você não trouxe guarda-chuva, portanto, e aí derrama água. Naturalmente, você fala, mas meu Deus do céu, agora não vai parar de chover mais, né? Você nasce dentro de você uma rebelião, por quê? Porque a chuva está me atrapalhando embora eu gosto da chuva porque faz um bem, mas ela nesse momento está me atrapalhando. Então, a sua posição é, Deus está querendo isto nesse momento na minha vida. O que você pode fazer de concreto? Ir tomando chuva, mas você não pode parar o tempo para doçura passar, né? Deus vai ter que fazer um guarda-chuva para que você, fofura, passe, chegue na sua casa ileso sem ter uma gota. Não. Então, Deus está querendo isso. Eu quero isso. Eu quero a chuva. É isso que é a pequena via. É você aceitar todas as circunstâncias e não perder a oportunidade em nenhuma delas de amar. Acabou a energia, ai meu Deus do céu, agora acabou a energia, agora eu estou estragando a minha massa que eu estava batendo aqui na batedeira do bolo, não vai ter como bater o bolo, eu tenho forno elétrico, agora como que eu vou assar? Vai estragar a massa. Deus quer isto. Se não der para assar, vou ter que fazer outra coisa. Deus está querendo isso nesse momento. Contra aquilo que você não pode fazer nada, aceita, que dói menos. Você aceita. Você diz, Senhor, eu quero. Se vós assim quereis, eu estou querendo, porque eu não quero contrariar. O que você pode fazer? Caiu o disjuntor, vai lá e levanta então.
Se for o disjuntor que caiu, não, eu levantei o disjuntor, está tendo um curto aqui em casa. Então você vai ligar para o eletricista e vai resolver o problema. Mas caso não seja isso, seja um problema lá no transformador, você não vai pegar a escada e subir no transformador, né? E mexer na alta tensão. Você vai esperar, aguardar enquanto a Copel vai vir resolver o problema. Então, contra aquilo que está manifesto, não se revolte. Aproveite a ocasião e diga: Senhor, eu quero porque vós quereis. Mas, Padre, Deus quer que acabe a energia? Não. Claro que Deus tem mais o que fazer, né, gente? Do que ficar pensando. Mas uma vez que aquilo se manifestou concretamente no ordinário da minha vida, você não pode lutar contra. Então você aceita. Eu estou dando um exemplo simples, mas isso se aplica em diversas ocasiões. Você pode aplicar isso em diversas circunstâncias. Por quê? Porque a pequena via não se trata assim de um quietismo. Abandono, lembra que eu falei? Abandono não é passivo. O abandonar-se é confiar e saber que aquilo é melhor. E contra aquilo que eu não tenho o que fazer, eu aceito. Claramente, com a vontade de Deus. E assim nós vamos cada vez mais tendo uma espiritualidade de confiança, de abandono mesmo. Veja, o caminho da confiança e do abandono não parece às vezes ser simples, mas não são, porque são coisas que vão se manifestando concretamente no ordinário da nossa vida. Para isso, eu quero tomar alguns pontos aqui para falar bem do que Santa Teresinha entende por esse caminho. Tem algumas coisas mais engraçadas, outras menos, né? Mas dá para a gente ter uma visão geral do que ela faz para conquistar a virtude, né? Então, olha aqui, ó. O caminho da santidade, é importante a gente saber, é um caminho de quê? Conquista de virtudes. E conquistar virtudes. Lembra que eu já falei isso no encontro passado da criança lá? Que até os 7 anos ainda ela não tem a idade da discrição. Você não pode deixar ela ser movida pelos instintos dela, porque senão ela vai se tornar um animal. Então você tem que parar ela. Eu quero comer doce, eu não vou comer nada. Não vai comer. Você precisa botar um freio nela. Por quê? O botar freio é virtude da prudência, é conquistar virtudes. O caminho da santidade é um caminho de conquista das virtudes. Aí Santa Teresinha descreve um episódio da vida dela. Uma noite, depois da oração das completas, procurei em vão nossa lamparina nas prateleiras reservadas para isso. Então ela foi procurar uma lamparina. Era o grande silêncio. Então depois de completas, a oração de completas é a última oração que as religiosas fazem, que encerra o dia. Depois desse dia, inicia no Carmelo o grande silêncio. Ninguém fala mais com ninguém. No mosteiro é assim também. Os monges rezam completas, eles só vão conversar com os irmãos no outro dia. Quando depois, a primeira palavra que ele vai dizer no outro dia pela manhã é: abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. A primeira palavra é abrir, é dominus, né, em latim. Senhor, abri os meus lábios. Essa é a primeira palavra. Depois que ele encerrou o dia, agora só no outro dia ele vai iniciar dizendo: Senhor, abri os meus lábios e minha boca anuncie os vossos louvores. Daí depois disso eles voltam a conversar. Então eles estavam em grande silêncio, impossível de reclamar. Então não tinha nem para quem ela reclamar. Pegaram todas as lamparinas. E agora? Concluí que alguma irmã, julgando pegar sua lamparina, pegara a nossa, da qual tinha necessidade muito grande. Ao invés de ficar aborrecida com esta privação, senti-me muito feliz, percebendo que a pobreza consiste em ser privado, não somente das coisas agradáveis, mas ainda das coisas indispensáveis. Então aqui ela já está mais no caminho já da corrida de gigante, né? Ela já passou o Natal. Então ela chegou lá: cadê minha lamparina? Se eu estou em casa, eu grito para os cantos, né? Quem pegou minha lamparina? Lá já tinha rezado completas, o grande silêncio. Não posso falar para ninguém, não posso nem murmurar. Irmã, quem será que foi a esperta que pegou a minha lamparina, né? E pegou a lamparina errada, trocada. Então, é o grande silêncio. Eu não posso nem reclamar.
concluí que alguma irmã pegou a lamparina. Ao invés de ficar aborrecida, ai meu Deus do céu, que raiva dessa irmã, né? Ao invés de cultivar a raiva, eu pensei, diz ela, e me senti feliz dessa irmã ter pegado a lamparina, porque ali eu me senti pobre. Eu reconheci que eu dependo, que eu preciso. Então eu vejo aqui minha pobreza. Não é aquela pessoa autossuficiente que diz, eu não preciso de ninguém. Uai, até o vaso que você usa no banheiro, alguém teve que fabricar aquele negócio e ia sentar lá para você sentar. E você não precisa de ninguém. Ué, a autossuficiência pode tomar conta da pessoa. A pessoa não precisa de ninguém, eu me basto. Uai, a mula no próprio vaso que ela sentou, não foi ela que assentou o vaso, né? Que colocou ali. Nem fabricou. Então você precisa dos outros. Você é dependente dos outros. É isso que faz Santa Teresinha. Eu dependo. Eu preciso dos outros. E isso me faz sentir feliz não somente porque eu renuncio às coisas que são boas e agradáveis, mas até aquelas coisas que são indispensáveis, que é uma coisa necessária, indispensável para que eu possa andar pelo Carmelo. Assim, as minhas trevas exteriores foram iluminadas. Nesta época eu fui tomada de um verdadeiro amor pelos objetos mais feios e menos cômodos. Portanto, foi com grande alegria que vi me tirarem a linda bilhazinha de nossa cela e substituírem por uma grande e toda esborcinada. Faziam também muitos esforços para não me desculpar, o que me parecia bem difícil. Então, assim, ela não pedia nem desculpas. Porque às vezes ela não tinha nem feito nada. Ai, me desculpa. Sabe aquelas pessoas cheias de culpa, que pedem desculpa o tempo inteiro? Ai, me desculpa. Ai, desculpa. Ai, eu te ofendi, desculpa. Ai. Então, nem isso ela fazia. Por quê? Porque aquilo contrariava ela. Ela queria pedir, mas não pedia. Eis uma primeira vitória. Não é grande. Porém, me custou muito encontrar um pequeno jarro, colocado atrás de uma janela quebrado. Nossa mestra, julgando que fora eu que a tivesse deixado fora do lugar, mostrou-me dizendo que eu devia ter mais cuidado da próxima vez. Então pegaram um vaso, quebraram um vaso e falaram que era Santa Teresinha que tinha quebrado. A mestra chegou lá e aterrissou na Santa Teresinha e disse que ela tomasse mais cuidado. Sem dizer palavra, beijei o chão e em seguida prometi ser mais cuidadosa no futuro. Olha que humildade, né? Não foi ela que quebrou o vaso, foi uma outra pessoa. A irmã chegou, me descascou. Eu fui lá, beijei o chão, pedi desculpas. Não pedi desculpas e disse que serei mais cuidadosa no futuro. Imagina, mas isso é injusto. Não foi eu que quebrei essa porcaria, irmã, né? Na nossa justiça, não. Foi eu que quebrei, beijo o chão, vou ser mais cuidadosa, não vou quebrar mais no futuro. Por causa de minha pouca virtude, essas práticas me custavam muito. Você imagina que isso não custava uma facada no coração? Tinha necessidade de pensar no juízo final, que tudo seria revelado, pois notava que quando se faz seu dever, sem jamais se desculpar, ninguém o sabe, aqui se encontra a virtude. É um negócio assim, violento, né? Porque assim, ninguém nunca vai ficar sabendo que eu fui virtuosa naquela situação. Não, só Deus sabe, lá no segredo do coração dele. E no dia do juízo final, tudo vai ser revelado, pronto. Porque seria bom que pelo menos uma irmãzinha, né? Nossa, irmã, eu vi que não foi a senhora que quebrou. Você foi virtuosa, né? Nossa, foi? É, a senhora naquela hora beijou o chão e disse que seria mais cuidadosa no futuro. Nossa, irmã, de verto, né? Eu sou humilde, né, irmã? Sim, irmã. Nossa, obrigado, irmã. Ninguém viu o prodígio. Ela fez aquilo e pronto. E ela mesmo diz, aquilo me custou muito. Eu só pensava no dia do juízo final. Só. Que Deus está vendo. Ou seja, o juiz de todas as coisas está vendo. Para que eu exercite a virtude, porque a virtude é me humilhar. Continua. Aplicava-me em praticar pequenas virtudes. Mas, gente, isso daqui, olha, Santa Teresinha está dizendo que isso aqui é uma pequena virtude. Para nós, isso daqui
Meu Deus, Pai do céu, não dou conta disso não. Imagina, você está na tua casa, alguém quebra o negócio, joga o vaso lá atrás da cortina, tua mãe puxa a cortina, diz, foi você. Você sabendo que foi uma outra pessoa, você diz, tudo bem. Aí a sua mãe dá uma pisa em você, depois você diz, perdoe, não vai acontecer mais isso. Mesmo não sendo você que tivesse quebrado o vaso. Mas Santa Teresinha diz que isso aqui é uma pequena virtude, não é uma grande virtude. Não tendo facilidade para praticar grandes, porque eu só praticava as pequenas. Gostava, por exemplo, de dobrar capas esquecidas pelas irmãs e de lhe prestar todos os pequenos serviços que podia. Então as irmãs saíam do coro, né? O coro é o lugar onde as irmãs rezam, nos bancos. As irmãs deixavam as capas todas lá nos bancos. As irmãs iam para o refeitório. Santa Teresinha vinha dobrando todas as capas e deixando arrumadinho no lugar. Já que eu não consigo fazer grandes virtudes, então eu vou arrumar, fazer coisas pequenas. E todas as vezes que alguém pedia alguma coisa, eu fazia. Continua. Foi-me dado também amor pela mortificação, e foi tanto maior a medida que nada me era permitido satisfazê-lo. A única mortificaçãozinha que fazia no mundo consistia em não me encostar quando estava sentada. Então, quando ela sentava, ela ficava com a coluna ereta. Mesmo tendo encosto, ela não encostava. Porque aquilo ela via como uma mortificação. Eu posso me encostar e ficar aqui, né? Ai, que gostoso. Mas não vou me encostar. Mesmo tendo encosto, eu vou me mortificar. Agora vai todo mundo se mortificar, né? Nem Santa Teresinha. Então ela não encostava. Então, eram pequenas coisas. Por exemplo, ela jamais dobrava as pernas, cruzava as pernas. Ela dizia sempre assim, vou permanecer com os pés sempre juntos e com a coluna ereta, como um ato de mortificação, porque eu não consigo fazer grandes coisas. O que me resta fazer são essas coisinhas pequenas. Às vezes a gente cruza as pernas para descansar, né? Então eu não quero me dar o luxo desse descansozinho agora. Porque o cruzar as pernas é um ato de descanso. Não vou me dar esse descanso agora, vou ficar com os pezinhos aqui, coluna ereta. Um ato simplesinho. Ah, mas Santa Teresinha está demais, né? Mas eram as pequenas mortificações que ela encontrava, fazia, para não estar do jeito que ela queria, para matar o amor próprio. Depois ela vai contar do refeitório, como ela ajudava a arrumar o refeitório, como ela tentava fazer todas as coisas, né? Depois ela conta a dificuldade que ela tinha na vida de oração, como era difícil para ela rezar, porque assim, esse caminho de confiança e de abandono está tudo ligado com a vida de oração. E era muito difícil para ela. Olha o que ela diz aqui, ó. Verdadeiramente estou longe de ser santa. Só isso já é uma prova. Ao invés de me alegrar com minha secura, deveria atribuí-la ao meu fervor e fidelidade. Deveria desolar-me por dormir, e já se vão 7 anos durante minhas orações e ação de graças, mas não me desconsolo. Então ela comungava, e o sonho dela era fazer momentos de ação de graças, com a comunhão, logo depois da comunhão. E o que ela fazia? Dormia. E ela diz assim, e isso não me causava desconsolo. Por quê? Naquele momento eu pensava nas criancinhas acordadas. Penso que para fazer operações, os médicos adormecem os doentes. Penso, enfim, que o Senhor vê nossa fragilidade e lembra de que somos pó. Então ela, entendendo que o médico divino entrou na sua alma, eu confio que Ele está fazendo a cirurgia aqui no meu interior. Porque eu não consigo ficar acordado. Me dá um sono, me dá uma leseira, né? E eu durmo. Então eu me jogo nos braços e digo, eu sou uma criancinha. Ou como um doente que vai lá para o procedimento cirúrgico, né? O médico aplica a anestesia e eu me lanço nos braços do Senhor. Porque eu lembro que eu sou só pó. Meu Deus, eu não sou nem capaz de permanecer contigo por 5 minutos em ação de graças. Logo, eu desfaleço e durmo. Veja,
é uma via total de fragilidade, de impotência, de se reconhecer pequeno. O que, para nós, é um grande itinerário a ser percorrido, né? Então, dentro desse ponto da pequena via, agora eu já iria passar para outro ponto. Acho que é isso, confiança e abandono. Para a gente entender a espiritualidade de Santa Teresinha, é se lançar mesmo nas mãos divinas. Tem uma homilia do Papa Bento XVI, que ele falou sobre Santa Teresinha, que eu achei muito bonito, por isso que eu quero destacar aqui um pequeno parágrafo que o Papa Bento XVI falou sobre Santa Teresinha. Ele diz assim, olha: ser criança é estar disposto a fazer tudo o que Deus quer de mim. Por isso, o Papa Bento XVI recorda que, no nome de Santa Teresinha, ela ensina toda a sua espiritualidade, que é a espiritualidade da maturidade da fé cristã. Porque no nome dela, ela leva o nome do menino Jesus. Ou seja, o centro da espiritualidade de Santa Teresinha é Cristo. É uma espiritualidade cristocêntrica. E diz o Papa Bento XVI, com Santa Teresinha: as nossas limitações não são obstáculos para impedir a santidade. Então, quando você tem uma limitação, não veja a sua limitação como obstáculo. Nossa, eu não consigo ser santo porque tem essa limitação, tem essa mazela, tem essa pobreza. Não. Teresinha dizia assim: eu não sou sempre fiel, mas nunca me afasto dos braços de Deus. Em mim há infidelidade, mas eu não vou me afastar dele. Eu não deixarei um instante. Mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo limitado, não vos abandonarei. A grande riqueza de Santa Teresinha está na verdade da humildade, entregando. É por isso que ela mesma escreveu numa poesia, né? Amar a minha pequenez e a minha pobreza. Tanto que isso se transformou em música, né? A Ziza Fernandes, pegando essa poesia de Santa Teresinha, cantou, né? Aquela música: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É isso que mais agrada a Deus. Deus se agrada quando vê eu reconhecendo o meu nada, a minha pequenez, a minha pobreza. Por isso é preciso amar a pobreza. Para Santa Teresinha, perfeição não é errar, mas consiste em fazer o que Deus quer que nós façamos. E Deus quer que nós cheguemos à perfeição do amor, mesmo com as nossas limitações. Então, o caminho pelo qual nós somos convidados a trilhar é o caminho, em primeiro lugar, gente, da aceitação daquilo que nós somos. A aceitação de si mesmo não é conformar-se com aquilo que se é, porque senão a gente cai no vitimismo. Eu sou assim mesmo e vou ficar assim mesmo. Se quiser conviver comigo é desse jeito, se não quiser, sai de perto de mim. Isso não é ser santo. E isso não é aceitação de si mesmo. Você vai estar podre desse jeito e vai continuar o resto da vida podre? Não, tem que melhorar, né? E como que a gente melhora? Na perfeição do caminho da virtude. Então, eu quero ser virtuoso para ser agradável a Deus, não para ser melhor para os outros, mas para agradar a Deus. Porque é nisso que consiste a minha vida. Ser alvo do amor divino. Deus me olhar e se tornar agradável comigo. Não porque eu sou o mais belo e diferentão de todos, mas porque eu reconheço a minha pequenez e a minha pobreza. E, por consequência, sou dependente dele, me lanço nos seus braços e confio inteiramente em Deus. Este é o caminho para se alcançar a perfeição da vida cristã. Então, o que a gente precisa fazer? Não perder tempo. Começar a aproveitar as ocasiões da vida e desfrutar dessas ocasiões como uma oportunidade para amar a Deus sobre todas as coisas. Sejam as coisas menos insignificantes, sejam as mais significantes. Qualquer coisa. Toda e qualquer coisa. Exemplo. Você vai ligar hoje na TIM, né? Então, aí a atendente recebe você lá: alô, aí fica lá: para resolver isso aqui, tecle 1.
Para isso, tecle 2. Para isso, tecle 3. Para isso, tecle 4. Aí você clica, 4. Aí toca a musiquinha. Vai lá. Lá já se vão 10 minutos. E ninguém. Daí o tecle 9 lá é para que algum dos nossos atendentes possa ajudar você. E a pessoa te deixa plantado lá 10 minutos. Daqui a pouco aparece uma bênção, né? Aí a bênção diz, só um instante, eu vou ver. E aí a pessoa te deixa mais 4, 5 minutos lá. Isso causou um aborrecimento, naturalmente, né? O que Santa Teresinha faria no teu lugar? Certamente ela não iria desligar. Então ela esperaria. Isso aqui é alguma coisa que Deus está querendo e permitindo. Então mantenha calma. Mas padre, que desaforo, né? Mas gente, vamos ser concretos e reais. Se você quer adquirir a virtude da paciência, de que jeito você quer conquistar? Que ela venha infusa do céu, num raio que desça sobre a sua cabeça com uma descarga elétrica, e de repente você conquistou essa virtude, você é a paciência infusa. A pessoa não consegue assim. A virtude, para ser infusa, antes ela precisa ser virtude humana, ou seja, conquistada. Então você vai precisar conquistar. Olha, vamos esperar então a bênção me atender. Mas interiormente, Senhor, eu quero que essa ligação demore. Pode demorar, que eu estou aqui para escutar o som dessa música que ressoa como uma cantilena que me leva ao céu, né? Muito bem. Não dou conta. Então, tudo bem. Você nunca vai conseguir conquistar a virtude da paciência. Vai ter que saber esperar. Então, é assim. Saber as demoras, o tempo. E tem que ser coisa concreta, né? No sinal de trânsito. Hoje não tanto, né? Na fila do banco, né? Porque fila de lotérica, o povo não vai tanto pagar mais boletos, mas antigamente você ia lá na lotérica, começo de mês, tinha 30 na sua frente, você tinha que esperar aquele 30 pessoas para chegar e pagar uma conta, né? Hoje você paga pelo aplicativo, ficou muito mais fácil, né? Mas você vai ter que conquistar a virtude adquirindo no concreto da vida, né? Na realidade, certo? Muito bem, então o segredo da pequena via é isso, é simples. É aproveitarmos as ocasiões do nosso dia a dia para amarmos nosso Senhor. Então, isso precisa ser um exercício constante, né? Hoje vou começar. E onde Jesus vai querer que eu ame aqui, né? Qual é a contrariedade desse dia? Esperemos que logo ela se manifestará. É impossível que você passe um dia sem ter nenhuma. E quando ela surgir, basta você dizer, Senhor, eu quero. Eu não posso fazer nada contra isso, então eu aceito, né? O frio que está instalado, né? Eu aceito esse frio, embora sofra com ele, mas não posso fazer nada contra ele, né? Não tem como aquecer a terra e mandar subir para 33 graus. Não tem, né? Então eu aceito. Nas pequenas ocasiões do dia a dia, aquilo que a gente não pode fazer nada para melhorar, porque aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer. Meu filho chegou, todo dia ele chega com sapato sujo, larga aquele sapato sujo em cima do sofá, com meia. Não, daí também é falta de educação, né? Você precisa educar e ordenar seu filho. Mas tem coisinhas que daí dá pra gente relevar, né? Às vezes deixou a gaveta aberta. Eu gosto sempre de gavetinha tudo fechadinho. Alguém deixou a gaveta aberta. Jesus passou por aqui e deixou a gaveta aberta hoje, né? Só para me contrariar, né? Só é possível, né? Que ele passou aqui para me tirar a paz, né? Aí você vai para a cozinha, o prato sujo na pia, mas eu deixei tudo limpinho aqui, né? Mas Jesus passou aqui, comeu um pedacinho do bolo que estava na geladeira e foi-se embora, né? Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me visitando agora e eu vos amo aqui no íntimo da minha alma. Mas isso é um exercício constante, porque antes de você fazer isso, já você surtou, né? Você nem pensou. Por quê? Porque nós praticamos, como Santa Teresinha diz, nós não somos praticantes de virtudes. Nós não fomos educados para a virtude. Então, qual é o primeiro movimento que nasce dentro de nós? A raiva. E ela vem em medidas desproporcionais às vezes, né? Se você for pensar,
não é proporcional essa raiva com o fato. É só um prato e uma faquinha e um talherzinho. Por que essa loucura toda, esse surto, né? Diferentemente de outras coisas que daí você fala, nossa, eu entendi porque ela surtou, né? Mas parece que não é proporcional, né? É só passar uma aguinha e já está pronto. Então, assim, ver a desproporção da loucura que existe dentro de nós, né? O quanto nós não podemos ser dominados por esses instintos, e se nós queremos praticar a virtude, nós precisamos contrariar esse amor próprio. Mas foi eu sou a escrava aqui nessa casa, né? Eu sou... Por quê? Porque você se ama demais. Para de se amar tanto assim. Para de cuidar tanto de você. Você não é tão especial assim. Se eu morrer, eu não sei como vocês vão sobreviver, né? Já ouviram isso? Na casa do vizinho? Já, né? Lá no vizinho a gente ouve às vezes, né? Lá em casa não. Mas nos vizinhos a gente ouve de vez em quando, né? Deixa o dia que eu morrer, daí vocês vão dar valor, né? Vão reconhecer que vocês perderam. Vai morrer, vamos enterrar, vamos chorar uns dias e a vida vai seguir. Não é verdade? Por mais doloroso que seja aquela pessoa partir e tal, mas a gente segue, a gente tem que seguir a vida, não vai fazer o quê? Ninguém, gente, é insubstituível. Pode doer muito, mas a vida vai seguir, né? Por mais que seja especial, mas a vida segue. Lembre-se, nós vamos passar, todos vamos passar, e nós somos um grãozinho de areia nesse universo maravilhoso que Deus nos deu. Tudo bem? Então, este é o ponto de partida desse segundo encontro, a pequena via. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, porque nos concedeu os frutos da sua bondade, da sua liberalidade, a oportunidade de participarmos deste encontro, e que sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, o Senhor nos ajude a percorrer esta pequena via. Embora tão pequenos e frágeis, miseráveis, nós queremos, como Santa Teresinha, nos jogar no elevador, e que Jesus possa descer até a nossa baixeza, a nossa pequenez, e nos conduzir à glória da eternidade, à glória do céu, nos ajudando a praticar grandes virtudes como os santos. Tudo isso nós suplicamos à Virgem Maria, Mãe de todas as virtudes, Mãe do Autor das virtudes, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Então, até a próxima.